pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à TV Relacionamento. Eu sou Mara Bastos e começamos aqui o programa Novos Empreendedores. E hoje eu recebo um convidado muito especial que vai falar sobre diversos assuntos e esclarecer também diversas dúvidas. É o senhor Roberto Sequia, subsecretário do Empreendedorismo e da micro e pequena empresa do governo do estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigado, Mara. É uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigada pela sua presença. Roberto, falar de empreendedorismo é uma coisa que abrange tantos e tantos setores hoje da nossa vida, né? E da maioria das pessoas que pensam em ter o seu próprio negócio, né? E também daqueles que já têm, porque é uma luta diária, né? Sim. Também saber manter, porque não basta só ter, viu, gente? Tem que saber manter também. E é um aprendizado diário, né, Roberto? Com certeza. Empreendedores, né? O empreendedorismo é muito importante para qualquer país. E ainda mais nesse momento que o país vive, a gente precisa de mais homens e mulheres que empreendam. E não só o empreendedorismo de montar um negócio, mas a atitude que o empreendedorismo dá, o espírito empreendedor, né? De execução. Você também pode ser um empregado empreendedor. Você faz as coisas acontecer dentro da empresa que você trabalha. Se você também fizer essa empresa crescer, você cresce junto com ela. Mas é um universo muito fantástico. Mas também ele não é tão simples quanto as pessoas pensam, né? É verdade. Todo mundo tem um sonho, né, de ter o seu próprio negócio e é louvável. Acho que um certo momento da sua vida, se você estiver preparado, você vai ter ali a sua atividade. Mas a gente sempre costuma dizer aqui que é importante a pessoa saber para que segmento ela vai, ter o domínio disso e, mais do que isso, estar preparada também financeiramente, né, Roberto? Sim, Mara, o importante, empreender não é abrir uma empresa. Porque abrir empresa hoje é muito fácil. Se for um MEI, em alguns minutos você abre uma empresa. Né? Empreender é muito mais que isso. Você tem que ter uma paixão sobre aquele negócio, uma dedicação muito grande, porque você vai trabalhar muito mais do que ser um funcionário. Sem dúvida. As preocupações vão ser muito maiores. Então, tem gente que pensa que vai trabalhar menos, às vezes vai trabalhar muito mais. Muito mais. Né? Às vezes vai falar, não vou ter gente pegando no pé, vai ter os clientes pegando no pé. Então, é uma coisa bem mais complexa. E assim, não é só, tem gente que fala, vou empreender para ficar mais rico. Não é só o dinheiro, porque ele é tão difícil no dia a dia que dá vontade, às vezes, de largar, jogar tudo pro alto. Então, a pessoa tem que ter uma resiliência, né, que o pessoal fala, uma força de vontade muito grande. Então, ele tem que ter uma paixão muito mais do que só dinheiro, ou não ter pessoas pegando no pé como um dono de uma empresa, né, sendo funcionário. Então, ele tem que ter muito mais que isso. Fora isso, conhecimento. Né? As pessoas têm que buscar conhecimento e se preparar. Então, não basta só saber fazer um produto ou prestar um serviço. Uma empresa, você precisa saber de mais coisas, como marketing, vendas, logística, jurídico e, né, agora o digital. Nossa. Então, tem muita coisa assim que precisa ser pensado. Então, empreender é uma coisa que dá muita satisfação também. Só que empreende, né, Mara? Você sabe disso. É muito esforço, muita dedicação, mas na hora que você consegue colocar aquilo que você acredita, você vê a satisfação do seu cliente ou o impacto daquilo que você, né, produz ou serve, é tão mágico, né, que compensa todo esse sacrifício. E às vezes é só uma pontinha, o resto, o dia a dia, é muito sacrifício. Mas tem essa pontinha. Só que todo esse espírito faz um país crescer, mudança de realidade. Né? O empreendedor tem a capacidade de transformar através do seu produto ou serviço e também empregar, criar desenvolvimento, ele é muito importante, né? E eu acho que quando a gente até fala de MEI mesmo, que são as empresas menores, aquela que é tocada pelo proprietário, 1 ou 2 funcionários, esse é mais difícil, né? E é desse pequeno empreendedor que a gente vê que falta, às vezes, informação. Né? O Brasil é o país que mais se abre empresa, eu costumo dizer isso, mas também na mesma medida que mais se fecha. Antigamente, coisa de não muito tempo, vamos dizer assim, sei lá, uns 5 anos atrás, qualquer negócio que você abria, ele demorava 6 meses para se maturar. Hoje é mais de 1 ano. Então, mais de 1 ano a pessoa bancando aluguel, funcionário, as contas fixas do seu bolso. Então, você vai abrir um negócio, tem que imaginar que você tem que ter um capital de giro para mais de 1 ano, né? Para poder segurar. É por isso que muitas empresas estão abrindo e estão fechando, não é? Porque ele pensa que é só abrir uma empresa e a coisa começa a rodar sozinho. Que no dia seguinte vai ganhar. Ele precisa conquistar cliente, né? Então, é tudo mais demorado. E ao mesmo tempo, Mara, as pessoas pensam que é só abrir, mas você precisa ser inovador. Inovador não falo só de tecnologia, mas precisa fazer algo diferente do mercado.
A gente vê aqui, né, as pessoas começam a criar lojinhas de bolo. Falei, se eu fazer bolo, vou montar mais uma. Às vezes, do lado de duas que tem, fábrica, né, vende bolo. Isso é destruidor, porque só vai no preço. Então, se ela quer fazer bolo, ela tem que fazer um bolo diferente. Ou vá para um lugar que não tenha ninguém que venda. Então, tudo isso tem que ser estudado, né? Porque senão, às vezes, é o dinheiro da vida toda guardado. Né, para uma se dedicar rescisão de uma coisa. empresa, Então, né? Ele precisa se preparar. Todo mundo pensa, MEI, né? É baixo investimento. Mas tudo é doloroso. O MEI pode ser um grande sucesso, né? No sentido, você começa muito nanico ali, vai crescendo para o micro, pequeno e, quem sabe, uma grande empresa. Mas ele tem que começar tudo certinho, senão ele vira uma dor de cabeça, né? E isso é tanto para uma microempresa ou para quem também pretende ter uma franquia, que o processo é o mesmo, né? É o mesmo, gente. Porque muitas pessoas pensam, né? Vou comprar uma franquia, já é um sucesso o segmento, mas também se não tiver uma escolha certa do ponto e não tiver preparado para isso também, vai acabar tendo seu negócio aí fechando em poucos meses, né? Então, não existe a receita do sucesso. A receita, vamos falar, se for a receita do sucesso, é muito empenho da pessoa, esse espírito empreendedor de todos os aspectos, de ver oportunidade, não copiar a oportunidade, né? Então, ver a oportunidade, se dedicar, estudar. Você vai, às vezes, estudar mais do que antes, né? Porque você vai ter que saber de 1000 coisas que não faz parte do seu mundo, né? Mas que é importante para o seu negócio. Outra coisa, não ficar sozinho, às vezes compartilhar, né? Receber ajuda e ajudar. Parcerias, extremamente importante para um pequeno, porque um pequeno ele precisa de tudo que uma mega empresa precisa. Só que ele é sozinho, conhecimento limitado. Então ele vai precisar de mais parceiros. Então é uma coisa complexa, mas também o meio é muito gostoso. Cada passo que você dá, essa coisa de buscar ajuda e ajudar, né? Conquistar novos mercados, novos clientes, é uma satisfação. Vale a pena. Só que, assim, esse mito de capas de revista, de empresário de sucesso, por detrás daquele empresário de sucesso, foram dias sem dormir, semanas, anos sem férias, né? Perrengue, assim, de tentar pagar as contas e não ter dinheiro para pagar. Então, tudo isso está por detrás daquela falta de sucesso. Depois de 10 anos, a pessoa está lá. Mas a história, com certeza, não existe empresário de sucesso sem toda essa jornada empreendedora de muito sacrifício, dedicação, né? E acreditar. Ele tem que acreditar. No seu negócio, né? E não pode desistir, porque realmente as tormentas virão, mas é um trabalho diário. Agora, Roberto, dentro do teu trabalho como subsecretário do empreendedorismo, o que o teu trabalho pode auxiliar ou auxilia esses microempresários e também os grandes empresários? Então, a subsecretaria foi criada para fazer essa política pública de empreendedorismo, de incentivar a criação de novas empresas e criar um ambiente melhor para negócio dessas pequenas empresas. A gente tem um universo de 2.300.000 micro e pequenas empresas aqui no Estado de São Paulo. Se junta um mês, esse universo sobe para 4 milhões de empresas, só no Estado de São Paulo. 4 milhões de empresas. Nossa, é um número muito grande. É grande, por isso que ele tem impacto. 99% das empresas aqui no Estado são micro e pequenas e MEI. Né? 1% são médias e grandes. O impacto social da força de trabalho, empregado e empregador, é de 73%. Então, ele tem um impacto forte social. Muito grande. Né? Então, ele é muito importante. Então, e para isso acontecer, a gente precisa criar uma coisa mais fácil para o pequeno, ele ter algumas facilidades para poder competir com a grande. Então, a gente tem uma lei geral da micro e pequena empresa que ele dá um tratamento diferenciado já na burocracia. Então, o Simples Nacional foi criado por essa lei. Então, outra coisa, acesso a mercados. Então, também para compras públicas, ele tem um tratamento diferenciado. Todo mundo, o micro e pequeno pensa que só as grandes podem participar de licitação ou que só elas podem ganhar. A lei geral da micro e pequena empresa e o Estado também faz, as compras até 80 mil é exclusivo de micro e pequeno. As médias até 80 mil. 80 mil. Que chama a modalidade carta convite. Então, as pequenas não sabem. É um mercado imenso de compras. Só do Estado de São Paulo, através da Bolsa Eletrônica de Compras, são 15 bilhões por ano que é transacionado. Uma parte podia ser do pequeno e ele não está participando. Então, a gente também está fazendo programas que divulguem isso e façam esse micro pequeno participar. Né? Outro mito que os governos demoram para pagar. O Estado de São Paulo paga em 30 dias. É o processo de ganhar a licitação, entregar o produto e receber. Então, tem alguns mitos que impedem, e todos os micro pequenos precisam vender mais. Exatamente. Então, fora isso, também a gente tem, essa lei fala para ter acesso a crédito. Então, a gente tem desde
para MEI, microempresa, que é o Banco do Povo Paulista. Banco do Povo. Né? Hoje o juros está em 0,35% ao mês. Tá. Ele é bem menos burocrático do que um banco normal. Né? Então, principalmente o MEI, o micro, ele pode pegar esse recurso. Né? E ele tem um teto, tipo assim, Ele tem um X teto, de faturamento mínimo? Sim, é o nível de pequena empresa. Tá. Então, só que Seria hoje isso. são 4 milhões e 800 milhões por ano. Por ano. É, E vamos então, supor, uma microempresa, ela teria que ter um movimento médio, um X, vamos dizer assim, um exemplo Não, o critério é o teto máximo. É o teto máximo. Então, tudo para baixo, uma MEI que fatura, não sei, R$1.000, Ah. R$500 por mês, pode pegar esse recurso. Nossa. Então, ele é importante para começar. Exatamente. A gente tem o teto máximo desse investimento, que é R$20.000. Né? Então, é esse teto que a gente tem. Mas para uma MEI, ele vai de tudo, desde capital de giro, compra de equipamentos, insumos, né? Veículos, qualquer coisa que possa ajudá-lo, né? Porque eu tenho certeza que a maior dificuldade do microempresário hoje, no geral, é linhas de crédito, Sim. né? É aquele respiro, né, no Sim. final do mês, né? Mas ele precisa se organizar. Que normalmente, assim, não é só dinheiro, ele precisa se organizar financeiramente, que normalmente a nossa micro pequena é totalmente bagunçada. Sim. Então ele precisa se organizar para poder pedir, porque às vezes mais dinheiro atrapalha mais ele, porque se ele fizer errado, se ele está fazendo errado, ele acaba se endividando mais do que resolver o problema dele. Mas assim, Mara, tem também, a gente tem a Desenvolve São Paulo, que é a nossa agência de fomento, é praticamente o BNDES do Estado de São Paulo, também com linhas super interessantes. Essa vai já de pequenas empresas para médias empresas. Né? Mas também é incrível, tem várias linhas, principalmente para empresa que quer inovar, mas uma inovação bem mais aberta, né? Uma inovação no processo de venda, né? Um novo produto, né? Um centro logístico que faz de forma inovadora, né? Então, é uma coisa bem aberta e com taxas extremamente interessantes, né? E também nessa parte do BNDES, como o BNDES também se melhorou a parte burocrática, porque antigamente era muito difícil você conseguir um empréstimo, né? Pelo BNDES. Na verdade, porque a informação não chegava tão fácil, né? No banco, na Desenvolve São Paulo também opera o BNDES, então é muito, porque é focado em desenvolvimento, né? Tá. É diferente de um banco comercial que tem várias linhas de produtos, né? E também tem essa também. Então, ela foca só no desenvolvimento. Então, é bom para as empresas, né? Vocês têm alguma subsecretaria ou a secretaria tem alguma ligação com o Sebrae ou vocês trabalham totalmente diferente, diretos? Nossa função não é ser o balcão final, Sim. é de articulação entre governos, federal, estadual, municipal, organizações, aí o Sebrae entra também, como o FIES, FEComércio, associações comerciais, e iniciativa privada. Em cima disso, nessa articulação, criar também ambientes melhores. O Sebrae é nosso grande, vamos falar, balcão, né, nacional, assim. O Sebrae é um deles, né? Certo. Só que a gente precisa de mais gente fora o Sebrae. Claro. A gente tem um universo de 4 milhões de empresas, né? E que o Sebrae não consegue, mesmo o governo não consegue pegar, eu falo, com todo mundo junto, nem chegar a 12% desse mercado de micro e pequena. Então, a gente precisa, né, através até de programas como o seu, de disseminar esse conhecimento, né? Verdade. Para que esse micro e pequeno possa ser ajudado. Então, a gente tem feito muitas parcerias, né? Então, articulando tudo isso e principalmente aproveitando uma abundância que tem em cada ator desse ecossistema. Porque a gente percebeu que tem muita coisa à disposição, tanto de governo, iniciativa privada, organizações, que não estava sendo aproveitado. Isso que a gente começou a ligar. Nesse ambiente de escassez econômica, né, financeira, a gente começou a aproveitar esses excessos que tem em cada lugar e aproveitar. Então, a instituição de ensino com uma indústria, uma organização com uma indústria, isso fazer funcionar melhor. Né? E com isso também entra as coisas de governo, porque eu falei, acho que só 20% das coisas que tem para micro e pequena empresa do governo. Só que essa informação não consegue chegar sem parceiros. Né? Então, eu parei no Desenvolve. A gente tem a coisa do IPT também, que a gente tem até um laboratório móvel para a indústria. Né? Então, tem consultorias para exportação. No caso do IPT, é 90% subsidiado pelo Estado. Mas para exportação, a gente tem até uma linha gratuita, né? De uma consultoria gratuita para quem acha que pode exportar. Né? Então,
Tem N Nossa, tem uma serviços. infinidade de serviços. Tem serviços que a gente pode explorar, né? Mesmo o metrô também está aberto, é uma área de muita concentração de pessoas, né, que circulam. Então ali, você vê aquelas lojinhas, eles têm mais. Outros empreendedores também podem participar dessa oportunidade de estar ali. Claro que tem as suas regras, né, de como participar. Isso. Mas é um mercado super interessante dele estar. Né? Então tem várias coisas que o Estado tem que o micro pequeno podia participar. Então, a gente percebe justamente a falta de informação e justamente porque o micro, ele está tão ali ligado no seu dia a dia no trabalho, que é ele que toca, né? E não pode deixar que se ele sair faz falta, tem poucos funcionários, ele está tão ligado no dia a dia que ele não sabe a amplitude disso, né? E como você falou, poucos veículos divulgam talvez essas outras fontes que eles podem recorrer também, né? Mara, eu falo que tudo isso tinha que ser uma grande articulação. Sem assim. dúvida. Micro pequeno, uma coisa que a gente fala, não fique sozinho. A gente aconselha, incentivou muito o surgimento de pequenos grupos, né, de 20, no máximo 30 empresários de vilas, né, para trocar informações, porque às vezes a informação pode vir de um órgão igual o Sebrae, tem tudo bonitinho, outro pode ser de experiência. Né, Mara? Você compartilha uma dor que você está vivendo financeiro. Eu já tinha passado por isso também como empresário, falo, Mara, toma cuidado, né? Senão você vai quebrar a sua empresa. Faz isso que eu fiz. Certo. Foi doloroso, mas eu consertei. Né? Às vezes vale mais que só um curso. Do que um curso. Porque às vezes o empresário, a função do empresário é decisão. Ele pode ser um nanica ou um gigante. Ele só vai ele só vai decidir se ele entender. E às vezes o empresário é direto. Se eu falar que você vai quebrar, você vai prestar atenção em mim. Não. Né? Porque eu estava igual você e eu fiz e quase quebrei. Então, às vezes, é bom ter essa troca. E não é só um encontro, tem muito encontro de negócio, né? É além do negócio. O negócio vai ser feito também. Mas, às vezes, o trocar experiências e saber como o outro trabalha, só que de uma forma informal, que às vezes você explica melhor do que uma forma formal. Então, às vezes, o advogado vai vender um serviço para você, ele vai falar o juridiquês, você não vai entender nada. Aí você balança a cabeça e fala, doutor é bom, mas deve ser para uma empresa maior. Agora, às vezes, no dia a dia, ele vai falar uma linguagem mais simples. Mas, assim, isso daí que eu preciso, você vai falar para ele. Eu preciso do seu serviço. Então, as coisas, quando abaixa e você troca um ambiente colaborativo de ajudar e ser ajudado, ele é mágico. Porque ele consegue todo mundo crescer de alguma forma. Então, a gente fala, pequeno empresário, não fique sozinho. Peça ajuda, né? Peça ajuda. E a gente, para essa disseminação, a gente tem buscado até parcerias, até com igrejas, assim, com padres, pastores, porque esse micro pequeno, ele não passa no Sebrae, não passa em coisas do governo, nem da prefeitura, nem do Estado. Onde que ele está? Porque justamente ele acha que ele é tão pequeno, né? E ele está no dia a dia mesmo, batalhando, e tem que falar, olha, pega um pedacinho desse seu tempo que você dedica, mas vai se capacitar. Vai buscar ajuda, vai se reunir com pessoas, porque ali também você pode fechar negócio. E às vezes um padre falando, olha, né, tem uma entidade ali, ou tem um grupo de empresas se reunindo, né, procure o Sebrae que está com um novo programa. Então a gente também está buscando isso, que às vezes talvez ele não vá nem uma associação, mas ele vai à missa, ao culto ali, e ali é um jeito de se avisar. Então é uma coisa orgânica, porque para o padre é bom também, para o pastor, porque ali tem os fiéis deles, que são empresários. E se essa empresa quebra, é um grande impacto social. São pessoas demitidas e aquela família também que fica sem uma renda. Mas se todo mundo ajuda, fica bom para todos, né? Então, isso é uma coisa que a gente acredita bastante, né? É uma forma de estar bem próximo, né? Essas pessoas. Porque justamente isso, eles não sabem onde vão. Por exemplo, dentro da subsecretaria, das secretarias, existe algum lugar que, vamos supor, eu tenho uma microempresa, como que eu acho o Roberto? Como eu acho algumas pessoas que trabalham com você? Existe algum lugar que eu possa ir? Eu falo que a gente não é o balcão. Claro que a gente pode ser achado nas mídias sociais, né? Só colocar sobre Secretaria de Empreendedorismo no Facebook, tudo a gente é achado. Mas a gente está através dessas entidades tanto de organizações ou patronais, ali que a gente está tentando articular para que isso aconteça. Para que essas pessoas possam ir até lá, se informar, né, ter informações, porque é justamente isso que falta, né? Onde eu vou? Para quem eu vou buscar, né? Hoje eu falo que na internet a gente tem muita coisa. Talvez a gente só precisa de um lugar que esteja a informação do tamanho e da necessidade dela. Fora o Sebrae, a gente tem outros cursos, assim. Né? Então,
A gente tem o Sebrae como nosso maior balcão, mas tem outros parceiros também que a gente fala, nossa, ele é excelente para MEI, a linguagem dele é muito simples, né? Que é de fácil entendimento e com instrumentos igual de uma grande empresa, mas ele fala de uma forma mais simples. Então, nossa, que fantástico. Então, vamos divulgar ele para essa finalidade. Então, a gente vai tentando personalizar, principalmente para quê? Para que na ponta lá tenha resultado. Esse empresário, de alguma forma, tenha consciência despertada, ele tome uma decisão de se capacitar ou de participar de algum programa que possa ajudá-lo a crescer, se organizar. Então, no final, não é só essa coisa de só juntar, mas ele tem que ter resultado na ponta. Senão a coisa não acontece. E também na ponta, a gente também precisa de empresários com esse espírito empreendedor. Se for um empresário que só fica reclamando, só fica esperando, não dá para ajudar uma pessoa assim. Mas aquele empresário que não desiste, ele busca alguma coisa nova, busca conhecimento, né? Ele ouve, porque tem empresário que não ouve. Ele fala, nossa, você desse jeito vai quebrar. Ele fala, não, sempre fiz desse jeito. E ele vai quebrar. Né? Então, esse empresário precisa estar com ouvidos abertos para aprender, né? Querer crescer. Então, por isso que esse espírito empreendedor faz ele não ficar parado. Se ele é um MEI hoje, ele quer se esforçar para ser uma micro, ele se esforça para ser uma pequena, uma média, uma grande. Porque ele quer, aquilo que ele faz, ele sabe que faz bem para a sociedade. Sei lá, que seja uma padaria, um açougue, ele serve tão bem ali os clientes dele que ele sabe que mais açougue daquilo lá vai ajudar mais, né, mais clientes a ficar satisfeitos. Então, tem muita coisa para ser feita. Eu falo que o Brasil é um país de oportunidade. E brasileiro é uma pessoa, são pessoas que têm uma capacidade tão grande criativa, né? O brasileiro é criativo, né? Bastante. E assim, em falar de criativo, outra coisa também que a gente viu acontecer muito e dá muito errado, também tem um lado muito modista, né? Como você falou da rede de bolo, existiu há pouco tempo uma rede de bolo, todo mundo foi fazer bolo. Aí saiu sorvete, todo mundo foi fazer palheta. É a criatividade, é o diferencial que eu acho que vai fazer o sucesso do seu negócio, né? Sim, porque eu falo assim, num país cheio de problema, mesmo você como cidadão e cliente, você reclama, nossa, eu fui mal servido, ou não tinha um produto daquele jeito. Aí você percebe que não é só você, mais gente sofre isso, então precisa... Aí é uma grande oportunidade. Se ele for só repetir, a chance de fracassar é grande. Por quê? Todo mundo começa a competir. Aí vai para preço, todo mundo começa a diminuir, e todo mundo quebra. Agora, se você faz um mercado diferente, mesmo que seja de bolo, um bolo diferente, você pega outro mercado, né? Vai criar uma coisa que ninguém está fazendo, né? E é necessário para a sociedade. Então, essa daí que é empreendedorismo por oportunidade, não necessidade. Necessidade, ele vai pegar a primeira coisa e vai fazer de qualquer jeito. A outra não, ele vai fazer bem feito e vai ser um grande impacto, né? Tanto como para a empresa dele e para a sociedade, né? E geração de empregos, né, gente? A gente está falando de geração de empregos. Em outras semanas nós recebemos aqui o Durval, né? Também falando da APL, que é um trabalho fantástico e que também o Roberto também está envolto nesse grande projeto que é a geração de empregos para o Alto Tietê, que pode se expandir para outras e demais regiões também. É uma ideia a ser copiada, vamos dizer assim, né? Copiada. No seu bom sentido, né? Cada região tem sua particularidade, o seu produto, o seu desenvolvimento e é bem bacana isso também, né? Mara, é fantástico. O Durval, a gente conheceu até por uma necessidade de Poá, que ia passar por um processo bem difícil e está passando agora, né? Então, para geração de emprego. Ele também viu uma oportunidade e uma coisa bacana, assim, que quando a gente viu o projeto dele, começou com essa coisa do micro pequeno, de capacitá-lo a fazer, no caso do chocolate, né? Ensinar como faz a gestão desse pequeno negócio, mostrar o mercado, né? Arranjar o recurso se necessário e ajudá-lo a vender. Quando ele completa, só falta a vontade desse empreendedor. Só que isso começou de um projeto de empregar, de criar uma... E que viu que era uma oportunidade de crescer, que ele podia impactar toda aquela região, né? Então, agora tem o sonho do grande APL, né? Então, o Durval é um grande exemplo de tentar achar coisas na região e tentar expandir. Então, é um modelo que a gente está acompanhando, né? Que ele tenha esse imenso êxito, porque ele começou pequeno, mas hoje está grande, tá trabalhando com regiões até linkado com uma região fora, né? Porque a questão do chocolate com a Bahia, então, uma coisa está ficando até nacional agora, né? Então,
é um projeto muito bacana, mas ele começa, mas sendo executado. Não é só uma ideia, né? É executado. Tem suas dificuldades, mas passo a passo. Isso pode ser feito não só com chocolate, mas com outras características. Outros produtos, né? Mas com esse mesmo espírito e modelo, assim. Então, uma coisa que a gente vem acompanhando, incentiva, porque a gente acredita que isso vai impactar, né, na questão do empreendedorismo local, uma vocação também da região. Isso vai gerar uma economia ali, um movimento econômico muito forte para a região. Bem interessante. Roberto, eu vi que você também tem um site no ar que você ajuda e pede para as pessoas se inscreverem para participar de um projeto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dele. No final, é a causa empreendedora. A gente acredita muito em homens e mulheres empreendedores protagonistas. Isso que muda um país. Então, a gente montou a Causa Empreendedora. Causa Empreendedora. Causa Empreendedora. Então, a gente fala, se você é um empreendedor, uma empreendedora, uma pessoa que faz acontecer, até um líder comunitário, ou uma pessoa da família que quer melhorar a família e está lutando por isso. Com esse espírito, né, de um brasileiro que luta, a gente pede assim, junte-se a nós. Então, aí a gente tem vertentes, né? Vertentes empresarial, social, tudo, mas a força básica é pessoas. Porque pessoas que transformam. Eu acredito que o brasileiro, esses brasileiros que vão transformar esse Brasil, né? A gente já está vendo algumas coisas acontecerem, né? Então, precisa disso. Né? Esperar acontecer que é ruim. A gente tem que ser protagonista para criar o nosso próprio destino e não ficar à mercê de outros, né? Então, eu acredito muito nisso. Então, convido vocês a participar também. Entre nas redes sociais, né? Causa Empreendedora, ou no site, né? www.causaempreendedora.com. E quem quiser entrar em contato com você também, tirar dúvidas, eu vi que você é bem ativo no Facebook, no Instagram também tem alguma coisa. Pode ir lá mandar um inboxzinho para você, tirar dúvida, participar. Claro, isso que mais a gente gosta, porque através de pessoas que a gente consegue fazer grandes transformações, né? Então, a gente está conectado com tudo. Deixa seu endereço para a gente poder acessar lá. Sim, do Insta e do Face. Então, meu é Roberto Sequia, né? S-E-K-I-Y-A, Sequia. Se colocar Sequia, você me acha lá fácil. Né? Mas a gente também tem o site, né? www.robertosequia.com.br. Mas assim, bota lá nas redes sociais, lá ali na busca, que você me acha rápido. E a gente se conecta. E a gente precisa de vocês, né? Nessa conexão. Porque a causa vira uma grande rede colaborativa, né? Onde as pessoas ajudam e são ajudadas, né? E ela é poderosa, ela já está acontecendo, né? O Durval faz parte disso, outros fazem parte disso, estão fazendo grandes mudanças. E vamos ver se a gente consegue aumentar esse bolo, essa corrente de juntar essas pessoas e juntamente levar vocês da secretaria a essas pessoas, né? Estar mais próximo, que a gente possa ajudar cada vez mais, porque a nossa ideia aqui no programa é justamente isso, levar informação para o pequeno, para o grande, para a média empresa, não importa, mas que a gente possa, de alguma forma, estar ajudando no seu dia a dia, seja no capital de giro, seja na informação, que ela... Gente, sem informação você não faz nada. Nós vivemos num mundo totalmente tecnológico, né? Se a gente não se informatizar, se a gente não se aprimorar no nosso trabalho, não crescer, como é que a gente vai querer que o nosso negócio seja bem sucedido, né? Tudo começa a partir daí. E com certeza. E essa oportunidade que vocês dão, Mara, a gente vai também abastecer vocês de informação que vai ajudar esse micro pequeno. Sim. Como eu falei, a gente precisa de ajuda de toda a sociedade, até de políticas públicas, né? Por um empresário chegarem para eles. Sim. Então, vira e mexe, a gente vai passar dicas. Por favor. E você vai passar para todo mundo que te acompanha aí. E eu te faço um convite também à secretaria, que vocês retornem sempre que possível aqui com a gente, para a gente trazer essa novidade, para mostrar o que está acontecendo. Porque tudo muda, né? Muito rápido hoje, né? A evolução. Então, à medida que for saindo novas portarias, tal, que possa ajudar, por favor, traga pra gente aqui. Com certeza. Fechado? Fechada. Fechada, então. Obrigado. Roberto, obrigada pela tua presença, viu? Leve o nosso abraço a todos lá na secretaria e vamos crescer, gente. Crescer isso. Vamos crescer, vamos trabalhar. Escreva lá no site, vamos participar da Causa Empreendedora, que ela é minha, ela é dele, ela é sua também, viu? Um beijo a todos, gente. Fique com Deus e até o nosso próximo programa Novos Empreendedores aqui na TV Relacionamento. Beijo, fique com Deus.